Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Vai ser um prazer falar contigo. E deixa suas dúvidas, seus comentários lá, que sempre que possível, eu prometo, eu vou tentar responder vocês. When I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. What we are very proud of now is the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, is that we penetrate the cabinet. And the title of this session, are we ready for a new world order? I think you need a new world order that China has to be part of the process of creating it, and they have to buy in, they have to own it the same way as, let's say, the United States owns the Washington Consensus, the current order. In times of crisis, the role of governments is more important and more relevant than ever. You know, we are at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the world economy, in the world. It occurs every 3 or 4 generations. But the system we have now has actually broken down, only we haven't quite recognized it. And so you need to create a new one. And this is the time to do it. And to look into constructive ways we can build our common future. Our futures are intrinsically connected to one another, as the profound challenges to mankind, such as climate change, are globally interconnected and require collaborative responses. And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. We've got to unite the rest of the free world in doing it. Junto com a nova ordem mundial, está surgindo uma nova religião mundial. O espírito do falso profeta já está no nosso meio. Muitas vezes subestimado, pois falamos mais do anticristo do que do próprio falso profeta. A besta que sai da terra, que emerge da terra. Descrita em Apocalipse 13, a partir do versículo 11, que diz assim: Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada, e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. É de grande importância estudarmos sobre a besta que emerge da terra, que nós chamamos popularmente de o falso profeta, pois acreditamos, de certa forma, que será uma liderança envolvida com a parte religiosa.
Este falso profeta tem uma função extremamente importante nesta falsa trilogia satânica, composta pelo dragão, pelo anticristo e pelo falso profeta. A função de colocar a marca da besta em todos aqueles que aceitarem e adorarem ao anticristo. Este falso profeta traz a adoração para uma outra pessoa, para uma outra simbologia de Satanás, e monta uma imagem para ser adorada. Este falso profeta, além de obrigar a todos que recebam esta marca, que impede todos aqueles que não tiverem a marca de comprar e vender, e todos aqueles que não adorarem também esta imagem, poderão ser mortos. Este falso profeta, além disso, realiza sinais e chega a fazer descer fogo do céu à terra, à vista de todos os homens. Não sabemos ao certo como será feito isso. É claro que Satanás terá um período de tempo de poder na terra, mas o seu poder não se compara ao poder de Deus em sinais e maravilhas. Então não sabemos ao certo como serão estes sinais, mas provavelmente de maneira falsa, tentando copiar o real e único poderoso, o nosso Deus. O falso profeta exerce todo o poder da primeira besta, aquela que emerge da água, chamada popularmente de o anticristo. Não se esquecendo que essas bestas, elas têm chifres e cabeças, portanto não se trata de uma pessoa apenas. Temos que sempre imaginar que fazem parte de sistemas. E dentre esses sistemas, provavelmente será levantado uma pessoa para liderar as duas bestas, ambas lideradas pelo dragão, pelo espírito maligno de Satanás. O falso profeta não tem poder por si mesmo. O poder que ele tem é dado pela primeira besta, pelo anticristo. Poderíamos chamar de um vice-líder. Se pararmos para pensar, desde março de 2020, um exército de espíritos religiosos foram liberados para preparar o mundo para o anticristo e para adorar o anticristo. E por que diríamos espíritos religiosos? Porque a religião é um poder sobre-humano que controla, é um poder de controlar os humanos. Algo que faz com que as pessoas se mobilizem, mas que não tem nada a ver com Deus. São movimentos controladores da população. Como podemos ver em algo que chamamos de racionalismo. Nasceu entre filósofos a ideia de um raciocínio muito claro. Por volta do século XVII, no final do século XVIII, quando os homens começaram a acordar para muitas ideias. É claro que foi expresso em lindas poesias, em lindas artes. A base do racionalismo é que não existe emoção, não existe senso de instinto, que se desenvolve apenas através da mente. É basicamente opiniões de que são baseadas apenas no conhecimento dos homens. E isso alimentou as massas, uma ideologia do racionalismo. Eles não têm nenhum tipo de elemento sobrenatural, mas podem se tornar uma religião, uma maneira de controlar as pessoas. Em segundo, nós temos o intelectualismo. É o poder da mente para analisar, nunca reconhecendo a realidade espiritual. A ideia de separar algo com a sua mente, tendo algum tipo de ideia, novamente sem nenhuma emoção. Normalmente quem está intelectualizando tem um espírito totalmente morto. Eles têm a ideia de que nada pode acontecer fora da caixa. Tudo acontece dentro do cérebro, dentro de um pacote fechado. Diferente do racionalismo, ele tem um sentimento de orgulho sobre a capacidade pessoal de cada um. Tanto o racionalismo como o intelectualismo acreditam apenas no poder da mente, um espírito morto. Todos eles são ferramentas que o diabo tem usado e lançado pelo meio de falsos profetas, iludindo e espalhando no mundo. Em terceiro lugar, nós podemos dizer o ambientalismo. É aquele falso conceito de proteger a terra contra tudo aquilo que eles consideram prejudicial. Sabemos que agora o vilão é o carbono.
As potências globais querem retirar e se livrar do carbono. Eles querem que nenhum de nós estejam utilizando combustíveis fósseis. É o conceito de que podemos destruir a vida neste planeta. Então surge a ideia de retirar algo que parece prejudicial. O fato é que não é prejudicial e eles se baseiam em uma mentira: a falsa profecia, o falso profeta. Então eles declaram o número de anos que o mundo vai acabar. Então eles colocam esse espírito histérico dizendo que o mundo vai acabar, mas por culpa do que nós estamos fazendo para a Terra, a vida na Terra. Sabemos que existem ciclos climáticos e sabemos que é Deus quem decide quando a Terra vai acabar e o motivo das coisas acabarem. E as pessoas vão para as ruas demonstrar esta rebelião contra o carbono. A mensagem sempre quer alcançar o maior número das massas e as pessoas que seguem as mídias globalistas. O real anticristo vai ainda chegar, mas a verdade é que existem inúmeros anticristos que já existiram e que estão por aí, trazendo junto com eles falsas promessas, falsas religiões e junto com eles os seus falsos profetas. Em quarto lugar, nós temos a segurança na internet. São os espaços seguros designados contra o ódio e o discurso de ódio, protegendo toda mentira, todo fake news. Satanás precisa proteger a sua mentira de alguma forma. Então ele precisa cortar e censurar tudo aquilo que vai contra a sua narrativa para a agenda global que segue no mundo. E este espírito maligno foi lançado à Terra rapidamente, principalmente após março de 2020. Chamaríamos de segurança. Eles dizem que aquela pessoa não pode falar da universidade porque vai contra eles. E isso pode gerar uma discórdia, pode gerar discursos de ódio. Ninguém pode ir contra aquilo que eles defendem. Enquanto que, na verdade, nós estamos sendo completamente controlados, a liberdade está sendo lançada fora. Não temos mais nem liberdade de falar em nossas próprias redes sociais aquilo que pensamos. Muitos são cortados e deletados por conta disso. Esta é uma nova religião que tem surgido no mundo. Um controle de pessoas. Em quinto lugar, nós temos o cientificismo. Apenas a ciência que eles determinam é a verdade. Siga a ciência. A evolução foi ensinada nas escolas por muitas décadas. Além dos filmes passados, onde eles ensinam a respeito da evolução com fatos científicos, excluindo completamente Deus. Além disso, nós vimos homens vindo da parte da ciência declarar para que todos pudéssemos seguir a ciência. E hoje nós estamos vendo escancarado tudo aquilo que foi escondido durante o início de 2020, querendo que nós acreditemos no cientificismo, na ciência, aquela que eles determinaram ser a verdade. Sabemos que existem especialistas em diversas áreas, mas também junto deles, e muitas vezes são eles mesmos, os falsos profetas, diversos deles. Eles estão inaugurando esta nova religião do racionalismo, do intelectualismo, ambientalismo, segurança, do cientificismo. Um conglomerado de todas essas coisas. Não apenas uma, é uma mistura de todas as coisas juntas. É o espírito que vem junto com a nova ordem mundial. Em sexto lugar, nós temos o governamentalismo. O que eu quero dizer com isso é a expansão do domínio do Estado. E toda a ideia de que o poder está nas mãos da elite e não nas mãos do Estado. Onde nós vemos hoje o Estado dizendo o que fazer para os nossos filhos, o que você deve fazer na sua casa, na sua família, dizendo o que devemos explicar e ensinar até para os nossos filhos, e até o que vai para dentro do corpo dos seus filhos. Infelizmente, na Austrália, isso aconteceu sem o mínimo do consentimento dos pais. Crianças e adolescentes foram levados para levar a tal da picada, sem nenhum consentimento dos seus responsáveis. Então, este governamentalismo expande o poder do Estado em todas as áreas, até que nos tornemos dependentes do Estado.
muitas vezes até financeiramente, com propostas de renda básica universal. Tudo isso vem do governamentalismo. Por trás disso está a ideia de que o mundo inteiro pode estar e deve estar sob controle de um governo, que permeia não apenas a maneira como nós pensamos, mas a maneira de tudo o que nós fazemos. Isso é muito triste, porque as pessoas começam a achar que o governo pensa melhor do que elas. Então as pessoas param de pensar e elas seguem apenas o que o governo, a ciência, a mídia que segue os globalistas. Essas pessoas passam a viver uma vida domados por todos esses sistemas. Essas pessoas acabam sendo controladas por vontade própria, simplesmente porque decidiram parar de pensar, simplesmente porque decidiram estar longe de Deus e próximos do mundo. Em 7º lugar, nós temos as partes interessadas do capitalismo. O capitalismo, nós sabemos que é a liberdade de ter uma iniciativa, de trabalhar no mercado. Mas, atualmente, Klaus Schwab, o líder do Fórum Econômico Mundial, se você nunca pesquisou sobre o Fórum Econômico Mundial, eu te aconselho a ir até o site e ver sobre todas as propostas que eles têm. Uma delas é o capitalismo de partes interessadas. É a ideia de que todos estão envolvidos na criação de um novo mundo. O conceito de propriedade começa a desaparecer aqui. Começamos a ver uma sobreposição do sistema comunista. Digamos que é a ideia de ser dependente da parte interessada, que é o Estado. Eles não querem que você seja dono de nada. Mas a mentira que eles não te contam é que a elite, apenas aquela pequena parcela de pessoas, eles vão ser os donos e controladores de tudo. E com certeza você deve ter reparado nesses últimos 2 anos a destruição deliberada dos pequenos negócios. E isso faz parte de uma das intenções do Fórum Econômico Mundial: destruir pequenos negócios e pequenas empresas. Você se livra do conceito das pessoas serem capazes de trabalhar por conta própria. E a ideia de todos fazerem parte de o que é conhecido como utilitarismo, que seria a 8ª forma de controle, o que seria conhecido como um processo de distribuição de riqueza e ajudar o terceiro mundo a melhorar. Mas você não poderá possuir nada e você terá o Estado. Então existem homens como Klaus Schwab treinando as lideranças mundiais. Como ele disse para o próprio Putin, Justin Trudeau e Emmanuel Macron, afirmando que essas pessoas fazem parte dos seus jovens da escola de treinamento para a governança global. Já está bem aberto isso, ninguém esconde mais nada disso. E você não está sendo convidado para fazer parte disso. Apenas uma parte interessada da elite. Em 9º lugar, nós temos algo que podemos chamar de um novo comunismo, porque novamente ele se liga ao capitalismo de partes interessadas, novamente confiando no Estado, mas dessa vez é tudo relacionado a informações. O que os comunistas podem e conseguem fazer para que as pessoas cumpram aquilo que é determinado por eles? E a melhor maneira disso acontecer é através da propaganda. E então eles apresentam 2 coisas para você: desinformação e desinformação. Então, neste novo comunismo, o Estado fornece tudo para você preencher a sua mente com toda a propaganda que eles desejam, além de deter você financeiramente. O Estado provendo as suas finanças. Então, as pessoas têm a falsa ideia de que estão sendo protegidas pelo Estado. Então, continuam seguindo as suas ordens. E a propaganda continua dando a estas massas de população aquilo que eles desejam ouvir. A verdade relativa. Mas aqueles que andam com Jesus sabem que só existe uma verdade, um caminho que leva à vida: Jesus Cristo. Apenas a palavra de Deus contém a verdade. E é claro, eles tentam fazer com que tudo o que está na palavra de Deus seja tido como mentira, como ultrapassado, para colocar as suas verdades, que na verdade são verdades falsas, são falsos profetas. Em 10º lugar, nós temos a ideia do transhumanismo, que está ligado à tecnocracia,
o tecnocentrismo que hoje nós temos visto dominando a nossa sociedade, a tecnologia liderando toda a sociedade, desde os pequenininhos até os mais velhos. A ideia de que um computador e um celular não são o bastante. O transhumanismo, onde dentro de cada ser humano haverão modificações, até do seu próprio DNA, com o intuito de transformar humanos geneticamente naturais, vindos da criação de Deus, em pessoas que são mutantes. Transhumanismo, a tecnologia entrando dentro dos humanos. A mistura do ferro e do barro, dos pés, a maneira como Satanás consegue fazer a sua imagem e semelhança, com influências espirituais malignas. O transhumanismo não tem a imagem e semelhança de Deus. Imagine o seu cérebro tendo um download totalmente na internet. Sabemos que esse é um dos objetivos do Fórum Econômico Mundial e de muitos bilionários, como Elon Musk. A agenda transhumanista, a ideia de unir a biologia com a tecnologia e, junto com o metaverso, um mundo paralelo ao mundo real, feito por Deus. Vem um mundo completamente falso, onde toda a realidade imaginada pode acontecer. Um perigo instalado no transhumanismo, onde tudo se torna inteligente, onde tudo pode ser rastreado, monitorado. Tudo pode ser apresentado a este novo Deus, o Deus da nuvem, da internet, que tenta imitar a onipresença, onisciência do nosso Deus poderoso, que vê todas as coisas, de cima e de baixo dos céus. Uma tentativa de fundir o homem à máquina. Em 11º lugar, uma maneira muito utilizada é o despertar, toda a ideia de justiça social. A maneira como essas mentiras têm sido expostas, a ideia de que se você tem uma certa cor de pele, então você se torna um hater das pessoas que têm uma cor diferente da sua pele. A maneira de disseminar o ódio, trazendo o que eles chamam de despertar. A ideia de que se você não concorda com a exposição de ideologias, como a ideologia de gênero, você odeia essas pessoas, você é preconceituoso. A ideia de que uma religião precisa concordar com o mundo. A ideia de que o cristianismo vai contra a liberdade pessoal. Isto é uma mentira, é um despertar para a disseminação do ódio. O caos sendo instalado e preparando cada vez mais o cenário para a chegada do anticristo e do falso profeta. As duas bestas que emergem da terra e do mar. Está ficando cada vez mais difícil discernir entre a verdade e a mentira. Mas o Espírito de Deus, que habita em cada um de vocês, mostra a única verdade. E a minha oração é para que Deus dê discernimento para você e para mim, para que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais para tudo o que o mundo tem trazido com a falsa religião, o falso controle populacional. Quem nos controla é o Senhor Jesus. A verdade está com Ele e na palavra de Deus. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.